Existem coisas no nosso mundo que simplesmente não fazem sentido. Mistérios que desafiam a lógica, a ciência e tudo aquilo que a gente acredita entender sobre a realidade. Alguns desses fenômenos são tão intrigantes que permanecem sem resposta mesmo depois de décadas de estudos. E hoje você vai conhecer 10 mistérios reais que continuam tirando o sono de pesquisadores, especialistas e curiosos do mundo inteiro. Então já deixa o like, se inscreve no Portal Perdido e vem comigo. Em 10º lugar, o zumbido de Taos. Na pequena cidade de Taos, no Novo México, dezenas de moradores escutam há décadas um zumbido grave e contínuo, descrito como o som de um motor distante, vibrando sem parar. O mais estranho é que esse zumbido não tem direção. Não parece vir do céu, do solo ou de construções. Ele simplesmente está no ar. A ciência já tentou investigar de tudo: microtremores, linhas de energia, instalações industriais, até ondas de baixa frequência inaudíveis para a maioria das pessoas. Nada foi encontrado. Além disso, somente uma parte da população consegue ouvir o som, como se apenas algumas pessoas fossem insensíveis a ele. Para muitos moradores, esse zumbido causa insônia, ansiedade e até dores de cabeça. O governo fez estudos completos, e mesmo assim, nunca conseguiu identificar a origem. Até hoje, ninguém sabe o que é o zumbido de Taos. Em 9º lugar, a luz de Sdalen, na Noruega. Esse é um fenômeno tão constante que se tornou um dos mais bem documentados do planeta. Desde os anos 80, os moradores do Vale de Sdalen relatam o aparecimento de luzes brilhantes que surgem do nada. Elas podem ser esferas flutuantes, pequenas explosões luminosas ou até bolas de luz que se movem rapidamente entre as montanhas. O impressionante é que essas luzes mudam de cor, aceleram e desaceleram como se fossem controladas por algum tipo de inteligência. Cientistas já instalaram radares, câmeras, sensores e equipamentos de monitoramento na região. As luzes foram gravadas, fotografadas, medidas e analisadas, mas nenhuma teoria se sustenta completamente. Há quem diga que é um fenômeno geológico raro. Outros acreditam que possa ser alguma forma de plasma natural. Mas a verdade é que, mesmo com registros detalhados, ninguém conseguiu explicar o que são essas luzes enigmáticas. Em 8º lugar, os sussurros do deserto. Em vários desertos pelo mundo, como o de Mojave, o da Namíbia e o de Gobi, existem dunas capazes de produzir um som impressionante quando a areia se movimenta. É como se o deserto cantasse. Os relatos descrevem o som como um zumbido profundo, quase hipnótico, que lembra o motor de uma nave ou o eco de um instrumento gigante. O curioso é que o som parece vir de dentro da terra, como se algo estivesse vibrando abaixo da superfície. Cientistas tentaram entender isso e descobriram que o barulho acontece quando milhões de grãos de areia deslizam ao mesmo tempo, mas o motivo de cada deserto produzir um som diferente, e por que o som muda de lugar ao longo do tempo, ainda é desconhecido. Para povos antigos, esses sons eram sinais espirituais. Para a ciência moderna, continuam sendo um dos fenômenos naturais mais misteriosos da Terra. Em 7º lugar, o caso do suposto viajante no tempo de Titor. No ano 2000, um usuário misterioso surgiu em fóruns da internet afirmando ser um viajante do ano 2036. Ele disse que havia voltado ao passado para recuperar um equipamento antigo que seria crucial no futuro. Mas o que realmente chamou a atenção foram as previsões que ele fez, muitas delas envolvendo tecnologia, conflitos e mudanças sociais que acabaram acontecendo de maneiras assustadoramente parecidas. Peritos tentaram identificar padrões de escrita, pistas de linguagem e possíveis erros. Mas ninguém nunca conseguiu descobrir sua identidade. Todos os endereços, registros e dados associados a ele eram falsos ou impossíveis de rastrear. Muitos acreditam que foi apenas uma grande encenação. Outros dizem que foi algo muito mais sério. O fato é que, até hoje, o caso de John Titor é considerado um dos maiores enigmas já surgidos na internet. Em 6º lugar, as mãos cortadas do rio Amur, na Rússia. Em 2018, moradores encontraram mais de 20 mãos humanas decepadas, todas preservadas pelo gelo, às margens do rio Amur, na Sibéria. As imagens chocaram o mundo inteiro.
A polícia chegou a sugerir que as mãos poderiam ter vindo de um centro forense. Mas nada nessa explicação fez sentido. Por que estavam cortadas dessa forma? Por que foram descartadas ali? Por que nenhuma investigação oficial foi divulgada? Muitas das mãos estavam bem conservadas, indicando que haviam sido removidas recentemente. E nenhuma identidade das vítimas foi confirmada publicamente. Até hoje, ninguém sabe de onde vieram essas mãos, quem eram as pessoas e o motivo desse descarte tão macabro. Em quinto lugar, o misterioso som chamado bloop, captado no Oceano Pacífico. Esse som foi registrado em 1997 por hidrofones do NOAA, o órgão americano que monitora os oceanos. O bloop foi tão alto que foi ouvido por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Inicialmente, muitos cientistas acharam que o som poderia ter sido produzido por uma criatura gigantesca, muito maior do que qualquer espécie conhecida. Mas conforme analisaram a frequência, perceberam que nenhum animal da Terra é capaz de gerar algo nessa escala. As teorias variam entre geleiras se partindo, atividades vulcânicas submarinas ou até algum fenômeno ainda não compreendido. O medo veio quando perceberam que o som foi captado perto da região onde se passa a história de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Coincidência? Provavelmente. Mas até hoje, o bloop permanece sem explicação oficial. Em quarto lugar, o estranho caso da morte dos alpinistas do Passo Dyatlov. Em 1959, 9 estudantes experientes resolveram fazer uma trilha nos Montes Urais, na Rússia. Dias depois, a equipe de resgate encontrou a tenda deles rasgada de dentro para fora, como se eles tivessem fugido desesperados no meio da noite. Os corpos foram encontrados espalhados pela neve, alguns descalços, outros com ferimentos impossíveis de explicar, como fraturas internas que lembravam o impacto de um carro, mas sem nenhum dano externo. Um dos corpos estava sem língua. A área tinha níveis incomuns de radiação. Desde então, diversas teorias já foram levantadas: testes militares secretos, avalanche rara, ataque de algum animal, fenômeno climático desconhecido. Nenhuma explica todos os detalhes. É um dos maiores mistérios da Rússia até hoje. Em terceiro lugar, as linhas gigantes de Nazca, no Peru. São desenhos gigantescos feitos no solo do deserto, representando animais, figuras geométricas e formas misteriosas. Eles são tão grandes que só podem ser vistos completamente a partir do céu. O mais impressionante é a precisão. As linhas são retas, longas e perfeitas, criadas por um povo que não tinha nenhum tipo de tecnologia aérea. Para que fossem construídas, seria necessário planejamento geométrico avançado e uma visão ampla do terreno. Mas como eles fizeram isso? E por qual motivo? Até hoje, não existe uma resposta definitiva. Alguns estudiosos acreditam que as linhas tinham propósitos religiosos. Outros acham que eram marcadores astronômicos. Mas nada foi comprovado. Em segundo lugar, os misteriosos sinais rápidos de rádio, conhecidos como FRBS. São pulsos de energia extremamente fortes vindos do espaço profundo. Eles duram milésimos de segundo, mas liberam mais energia do que o Sol produz em dias inteiros. O mais inquietante é que alguns desses sinais se repetem em padrões, como se viessem de uma fonte com comportamento. E ainda mais estranho, muitos FRBS vêm de regiões vazias do universo, onde não há galáxias próximas nem estrelas que poderiam gerar esse tipo de explosão. A NASA e diversos observatórios já admitiram que não sabem o que causa esses sinais. E em primeiro lugar, o maior mistério científico da atualidade, a matéria escura. Cerca de 85% do universo é composto por algo que não podemos ver, tocar ou detectar diretamente. Ela não emite luz, não reflete nada e não interage com nenhum equipamento que temos. A única razão pela qual sabemos que ela existe é porque ela influencia a gravidade de tudo ao nosso redor. É como se houvesse uma massa invisível moldando o universo inteiro. Mas o que exatamente é essa substância? Nenhum experimento conseguiu detectar partículas de matéria escura. Nenhuma teoria atual a explica completamente. É como se estivéssemos vivendo dentro de um universo desconhecido, tentando entender algo que está em toda parte, mas permanece invisível aos nossos olhos. E aí, qual desses mistérios te deixou mais curioso? Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta "Quero parte 2",
Porque existe uma lista enorme de fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar, e eu posso trazer tudo aqui. Se inscreve no Portal Perdido, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.